andar mais um pouquinho? Sim? Se você tem aí a sua Bíblia, se você tem aí física ou virtual, quero te convidar a abrir comigo no livro de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Deixa aí aberto. No livro de Lucas, capítulo 7, a gente já vai ler daqui a pouquinho. Queria te fazer uma pergunta antes. Para você, o que é um milagre? O que é um milagre para você? Isso que é bom quando a gente já conhece alguns, né? Que aí ninguém se manifesta e a gente começa a chamar pelo nome. Que aí fica mais fácil, né? Para você, o que é um milagre? Sobrenatural, quando acontece. Muito bom. Quem mais? O que é um milagre para você? Uma transformação. Muito bom. Eu gosto de deixar vocês expressarem, porque vocês são muito inteligentes. A gente precisa aproveitar dessa inteligência. Quem mais falou aí? Você estava continuando a falar? Alguém falou. Quando algo impossível acontece. Muito bom. Quem mais? Restauração. Muito bom. Quem mais? Aquilo que o homem não pode realizar com as suas mãos. Muito bom. Quem aqui já experimentou algum milagre? Glória a Deus, ó. Vira para uma pessoa que está do seu lado e outra atrás de você e diga assim: você é um milagre. Você é um milagre. Vou mudar a pergunta, vou melhorar a pergunta. Qual o motivo do milagre? Por que acontece o milagre? Qual o objetivo do milagre? Qual o motivo do milagre? Uma manifestação do poder de Deus. Deus provando o seu poder. Mas o milagre acontece... Você acha que o milagre normalmente tem alguma participação humana? Sim ou não? O que você acha? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Como sempre, nossa terceira opção, quem não acha nada, pode levantar a mão também. Sempre tem uns sinceros, obrigado. Eu gosto de vocês por causa disso, entre outros motivos. O milagre, ele tem uma participação humana, normalmente está ligado a duas situações. Aí eu exercitar a minha fé, no sentido de crer, mas principalmente no sentido de pedir. Estamos em situações difíceis, praticamente impossíveis, mas se a gente simplesmente se conformar e falar, já acabou, já era, não tem mais jeito, não tem ninguém que possa mudar essa situação, não vai existir um milagre. Mas o principal entendimento que a gente quer construir, que o principal motivo, o propósito do milagre, além de mostrar o sobrenatural, de mostrar o poder de Deus, eu queria que você repetisse comigo assim, o principal motivo... Não, mas vamos lá, né, gente? Vamos combinar, né? É tipo coral, assim, né? Pensa que você está lá no sonho de Natal, na peça do meio do ano, né? Está na árvore ali, aí você fala assim, com força e ousadia. O principal motivo do milagre, o objetivo do milagre, o porquê do milagre, é o amor de Deus. Milagre nada mais é do que a prova do amor de Deus por você. Porque é a prova do amor de Deus por nós. Esse é o objetivo do milagre. Não é tudo isso que falamos está correto, não tem nada que foi dito aqui de errado. Pelo contrário, tudo fruto do Espírito Santo que habita em vocês. Da inteligência, do discernimento. Mas o principal de tudo, Deus só faz isso para provar o nosso amor. Para provar o amor dele por nós. Milagre está normalmente condicionado ao amor. Por isso eu queria te convidar a você acompanhar comigo aqui no livro de Lucas, a partir do capítulo 7, a partir do versículo 11. Diz assim, na minha versão.
Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Alguém tem uma versão diferente? Que diz assim, o Senhor teve compaixão dela? Quem tem aí uma versão assim? Opa! Alguém tem uma versão que diz, teve íntima compaixão? Alguém tem essa versão aí? Amém. Obrigado. Muito bom. Então diz assim, o Senhor se compadeceu, o Senhor teve compaixão, o Senhor se moveu com íntima compaixão e disse, não chore. 14. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam, e Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém? Feche teus olhos mais um pouco. Deus, que nada possa nos roubar o entendimento, o discernimento daquilo que o Senhor quer entregar para nós hoje. Que possamos entender totalmente aquilo que o Teu Espírito Santo quer falar ao nosso coração. E possamos entender que o Senhor nos ama. E porque o Senhor nos ama, o Senhor permite que o sobrenatural tenha acesso à nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, esse texto é muito rico, é uma passagem pequena. Mas eu queria primeiro te dizer que Jesus, ele tinha duas características muito importantes. Jesus é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, mas ele veio como homem, como ser humano. Mas ele tinha duas palavras, duas características que definiam Jesus totalmente. Além de inúmeras outras que você possa encontrar ao longo da Bíblia. Mas tem duas características marcantes de Jesus. São empatia e compaixão. Repita comigo. Empatia e compaixão. Jesus, ele tinha empatia, ele tinha compaixão. E essa é uma das características que nós precisamos desenvolver como seus discípulos, como seus filhos. Porque a Bíblia diz que aqueles que são discípulos de Cristo, aqueles que são seguidores de Cristo, têm que manifestar as mesmas obras. Mas para manifestar as mesmas obras, primeiro a gente precisa manifestar o mesmo coração. Repita comigo, sem um coração como o de Jesus, não haverão as suas obras. Jesus, ele se movia em relação às pessoas com íntima compaixão. Quando você vai para qualquer dicionário, diz que empatia é a capacidade de identificar-se com o outro, de se colocar no seu lugar. Isso é empatia. Você vê uma situação acontecendo e automaticamente você se transporta para aquela situação, onde aquela pessoa está e pensa, se fosse você naquela situação, se fosse você naquele lugar. Às vezes a gente está aí vendo notícias na internet, no jornal, coisas terríveis. E não precisa ir muito longe, às vezes a gente está vendo lá do outro lado do planeta, mas às vezes está acontecendo na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa igreja. E às vezes a gente tem dificuldade de ter empatia com isso que está acontecendo. Às vezes faz esses desafios para a Cesta do Amor, para arrecadar dinheiro para missões, ou simplesmente para ajudar uma pessoa próxima de nós que está sofrendo. E às vezes a gente tem dificuldade de se comprometer com isso. Até quero deixar claro, não estou dizendo que é para você dar esmola, ou que é para você dar dinheiro para alguém que se encontra na rua. Isso aí é você e Deus. Empatia e compaixão é muito mais do que isso. Só que qualquer dicionário também diz que compaixão é um sentimento de piedade e simpatia em relação à dor do outro, ou em relação à dor do próximo. Resumindo, na prática, compaixão é a capacidade de ter empatia. Compaixão é você conseguir se colocar no lugar do outro, e não somente isso, mas ao sentir, conseguir sentir aquilo que ele está sentindo, conseguir perceber a sua dificuldade e querer tomar uma atitude prática em relação a isso. Isso é compaixão.
E é interessante quando a gente olha esse texto, porque diz que ao aproximar-se, versículo 12, da porta da cidade, ele estava cercado de uma grande multidão, de vários discípulos. Estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. O que estava acontecendo? O quê? Enterro. De quem? De um filho único de uma viúva. Ou seja, resumindo, aquele rapaz era a única pessoa que aquela mulher tinha na vida. Porque se ela era viúva, ela já tinha perdido o seu marido. Então ela só tinha esse único filho. A Bíblia nos relata isso aqui. E o enterro é um lugar de vida ou de morte? Pode falar com vontade, com força. Enterro é lugar de vida ou de morte? Morte. O enterro significa o seguinte, olha, não tem mais jeito. Realmente esvaiu-se a vida desse corpo, esvaiu-se a vida dessa pessoa, vamos enterrar. Mas aí a gente lembra que Jesus venceu a morte. Ele foi enterrado, mas ele não ficou enterrado. Só que a gente precisa desenvolver essa empatia, esse olhar que Jesus tem, não apenas sobre o outro, mas sobre todas as situações. Porque enquanto as pessoas enxergavam morte, Jesus enxergava vida. Enquanto todos estavam enxergando o enterro, o fim de tudo, Jesus enxergava e pensava, eu posso fazer algo em relação a isso. Como que você olha para as situações? E quando as situações se apresentam a você, será que você consegue enxergar e dizer, eu posso fazer algo em relação a isso? E é importante a gente lembrar que Jesus, até então, até ele nos resgatar, até ele resgatar a humanidade, porque a Bíblia diz que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados o quê? Filhos de Deus. Mas até então, Jesus é o Filho unigênito. Sabe o que significa? Filho único. Ele é o Filho único de Deus. E Jesus, apesar de todo o seu poder, de toda a sua divindade, ele veio à Terra como homem, como ser humano. E Jesus, ele conseguiu olhar para essa situação e pensar, caramba, eu sei o que essa mulher está sentindo. Eu sou o filho único do meu pai. E eu estou, inclusive, para passar por um processo de morte. Eu estou para passar por um processo de sacrifício. Mas eu posso fazer algo em relação a isso. Eu posso fazer algo em relação à dor dessa mulher. O texto diz que Jesus, ele olhou para ela, se compadeceu dela, como nas versões de vocês, teve íntima compaixão, não apenas compaixão, não apenas empatia, mas íntima compaixão. Diga assim comigo, eu preciso desenvolver a íntima compaixão. E Jesus não apenas teve, porque a gente mostra a nossa empatia, a gente mostra a nossa compaixão com atitudes práticas. Jesus poderia ter olhado para essa situação e pensado ou dito assim, bom, mas ele vai se encontrar depois na vida eterna. Está tranquilo. Creio que Jesus conhecia os pensamentos, Jesus conhecia as pessoas. Mas Jesus entendia que aquele ainda não era o momento e que ele podia fazer algo. Mas esse milagre, ressuscitar o morto, é um milagre, sim ou não? Sim. É algo que prova o poder de Deus. É algo que mostra o sobrenatural de Deus. Mas tudo isso por causa do amor de Deus. Se nós associarmos o milagre somente ao sobrenatural, somente à prova do poder de Deus, mas esquecermos que tudo isso acontece por causa do amor de Deus, nunca vamos entender e experimentar o milagre. Quem deseja experimentar milagres na sua vida? Amém. Eu desejo. Já experimentei alguns, mas quero experimentar mais. Uma outra coisa, olha para mim aqui, preste atenção. Nunca se contente com aquilo que você já experimentou. Nunca se contente. Vira para uma ou duas pessoas e diga assim, não se contente com o que você já experimentou. Deus tem mais, muito mais. Você pode estar vindo de um momento maravilhoso. Muitos aí estavam em férias, né? Férias de faculdade, férias do trabalho, né? Recesso de empresa e está falando, ô glória, né? Mas tem coisas melhores por vir. Tem muita coisa melhor, tem muita coisa boa.
Esse ano será um ano, o quê? Rapaz, vocês não pegaram o slogan, né? Tudo bem. Vou dar a deixa de novo. Esse ano será um ano o quê? Isso, aí sim. Aí o meu coração de Deus se alegra também. Você manifesta a sua fé. Versículo 3 diz assim: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Jesus foi de encontro a essa mulher, Jesus foi de encontro à necessidade dela, Jesus foi de encontro àquilo que estava acontecendo. Ele não apenas ficou numa compaixão teórica, numa empatia teórica. Poxa, eu estou sentindo tanto a dor dessa pessoa, mas eu não faço nada. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Livro de Tiago. Eu mostro a minha fé através das minhas obras. Eu mostro a minha compaixão, eu mostro a minha empatia, fazendo algo em relação àquilo. Não adianta eu ficar lá, às vezes, pensando. Tem horas que é para orar, tem horas que é para agir. Às vezes a gente gasta, investe, a oração é algo tremendo. A gente tem falado aqui, tudo começa na oração. A oração, ela realmente atrai o sobrenatural de Deus. Mas tem horas que é hora de tomar atitudes. Jesus poderia ter orado lá de longe, no seu lugar, e ninguém saberia, porque esse também é o outro objetivo do milagre, é mostrar quem Deus é. O milagre prova o amor de Deus, mas o milagre também mostra quem Deus é. Talvez os seus discípulos soubessem, algumas pessoas ao redor que estivessem mais ligadas, viram: olha, está falando algo lá, está orando e o morto está levantando. Mas Jesus, Deus, principalmente através de Jesus, Ele sempre quer mostrar o seu amor por nós. E aí, versículo 14 diz assim: depois aproximou-se e tocou no caixão. O caixão é o lugar de quê? De uma pessoa morta. Jesus, Ele vai quebrando todos os paradigmas, sabe por quê? Não podia acontecer isso. O judeu, ele não podia chegar e tocar no caixão, ele não podia se aproximar de pessoas mortas. E Jesus vai quebrando tudo quanto é paradigma, tudo por amor. Como eu falei, ele podia simplesmente ter orado ou de longe falado: levanta-te e anda. Jesus já fez isso em alguns momentos. Mas ali não, ele foi e tocou no caixão. Quando ele tocou no caixão, diz assim: e os que o carregavam pararam. Olha só que impressionante. Jesus toca no caixão. E eles poderiam olhar assim e falar: alguns nem sabiam quem Jesus é, mesmo esse cara é maluco, vou continuar seguindo. Mas ele para, ele toca no caixão e eles param. E ele diz o seguinte, frase que vocês gostam muito: e os que carregavam pararam e disse Jesus: jovem, eu lhe digo que levante-se. Estamos aqui no meio de um culto o quê? De jovens. Tem jovens aqui. Só que esse jovem tinha morrido. Eu espero que não tenha nenhum aqui assim. Espero que você não tenha só fama de vivo, mas eu espero que realmente você esteja vivo, não esteja morto. E ele falou: jovem, vou até repetir que eu gosto desse negócio. Eu lhe digo, levante-se. Levanta aí no seu lugar aí, rapidinho. Fica de pé aí. Vamos fazer um ato profético. De repente teu coração está morto aí, vamos levantar, né? Vamos espantar o sono, vamos espantar a preguiça, vamos sair da zona de conforto, da zona de costume e fica de pé. Pai, vocês são bonitos, hein? Em pé vocês ficam mais bonitos ainda. Muito bonitos. Faz uma duplinha aí, vira para alguém aí, pode ser alguém que você tenha mais afinidade, está longe, vai na pessoa. Vira para alguém aí, uma dupla mesmo, vira para alguém aí do seu lado aí, faz uma dupla com ela. Olha bem nos olhos dessa pessoa que está aí com você. E com aquela cara de profeta que você gosta de fazer, diga para ele assim: levante-se.
Agora, contrariando tudo que você falou, pode sentar aí. É só para você pegar o feeling do negócio de novo. Pegar o fio da meada novamente. Entenda uma coisa, Deus quer levantar aqui. Eu tenho convicção naquilo que eu estou falando para você. Deus quer levantar pessoas. E quando eu digo levantar, é tirar da morte. É tirar do lugar de costume. É tirar do desânimo. É tirar do lugar de escuridão, do lugar de ostracismo. Deus quer nos levantar. Deus quer levantar uma geração de jovens realmente vivos. Há uma versão que diz: morto, levante-se. Eu não quero falar isso para você. Mas você sabe como você está. Jesus sabe, o Espírito Santo sabe, Deus Pai sabe. Mas você sabe como você está. E diz que o jovem, versículo 15, sentou-se e começou a conversar e Jesus o entregou à sua mãe. Imagina isso, meu irmão. O camarada levanta e aí todo mundo corre. Pode ter certeza. A maioria correu nessa hora. Falou, rapaz, esse negócio não está acontecendo. Meteram o pé. Mas aqueles que creem e conheciam Jesus ficaram. Porque o sobrenatural nos assusta. O sobrenatural nos intimida. Por isso que algumas pessoas têm dificuldade de buscar o sobrenatural. Algumas pessoas têm dificuldade de crer no sobrenatural. E algumas pessoas têm dificuldade de experimentar o sobrenatural. Mas não tenha isso. Porque o sobrenatural é prova do amor de Deus. O sobrenatural é uma faceta de Deus para a nossa vida. E nós precisamos viver o sobrenatural. No mundo que vivemos hoje, sem o sobrenatural de Deus, nós vamos nos corromper. Nós vamos perecer. Nós vamos nos perder. Nós precisamos desse sobrenatural de Deus, que principalmente é expresso não através de coisas que mudam de forma, mas principalmente do amor de Deus. O amor de Deus é a maior prova da expressão do sobrenatural de Deus. Um Deus que abre mão de toda a sua glória, de ser único com o Deus Pai, de ser um com o Espírito Santo, e vem até essa terra morrer no nosso lugar, por mim e por você. Isso é sobrenatural. Isso é a maior prova de amor que alguém pode dar. Mas esse texto diz que o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Diz também esse texto que todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Tudo que Deus faz não é apenas... A prova do amor de Deus também não é apenas por causa de uma única pessoa. Deus nos ama individualmente, mas tem um propósito coletivo. E nesse fato aqui, o propósito coletivo foi que todos ficaram cheios de temor. Nós estamos aí no desafio da sabedoria, livro de Provérbios. E o temor do Senhor é o quê? Rapaz, vou dar a deixa de novo, né? Edita aí, por favor, depois. O temor do Senhor é... Amém. Alguns sabem. Mas não é apenas o princípio. A gente tem que mergulhar nessa sabedoria, continuar nela. Eu queria que você abrisse sua Bíblia também comigo no livro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. A partir do versículo 17. Nós não vamos nos alongar. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17, fala do jovem rico. Um jovem que estava morto, e agora um jovem rico, ó. Riqueza, para você,
transparece vida? Sim ou não? O que você acha? Será que se você é rico, você tem vida? Você tem muita vida? O que você acha? Pode ser sincero, rapaz. Tem uma frase antiga que diz que o dinheiro, a riqueza, não traz felicidade. Um amigo meu diz, não traz minha compra. Só cuidado, porque quando ele acabar também, acaba o que você comprou. Até quem você comprou. Então, cuidado, né? Versículo 17, que fala sobre esse jovem rico, diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama? Som, e veio. Ressurgiu em outro corpo. Rapaz, vocês brincam, a gente falou desde a semana, a gente tem uma batalha espiritual aqui com esses microfones. Quando você fizer o jejum, nos ajuda em oração aí pelos microfones, porque todo sábado o microfone quer agir. Mas não é o microfone, né? É quem está querendo mexer nele. Amém? Então, continuando aqui, diz o seguinte: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. A resposta dele: ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ou seja, desde que ele era teen, ele estava fazendo tudo isso. Agora sim, o milagre aconteceu. O microfone ressuscitou, né? Pode aplaudir, viu? Vocês gostam de milagre, né? E esse camarada, resumindo aqui esse diálogo, a gente não quer falar muito sobre essa situação hoje, a gente quer só mostrar algo muito importante. Esse homem chega diante de Deus, desculpa a expressão, já chega elogiando, bom mestre. Aí Jesus já chega e fala: por que me chama bom? Só tem um que é bom, que é Deus. Aí ele fala: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala a ele dos mandamentos. E ele fala: olha, tenho observado tudo isso desde a minha adolescente, desde que eu era teen, eu faço isso. Mas sabe uma coisa que a gente tem que entender? A vida eterna não é para os religiosos. A vida eterna é para os filhos de Deus. Não é religiosidade. Às vezes estamos presos num ciclo de religiosidade. Eu faço isso, eu faço aquilo. Não, eu tenho observado, eu tenho meditado bastante, pastor. Não é o que eu faço, mas é o porquê eu faço. Tudo que eu faço tem que ser reflexo do meu amor, do meu relacionamento com Deus. Obras vazias não me aproximam de um Deus que não é vazio. E quando ele disse tudo isso, Jesus, conhecendo a sua vida, conhecendo os seus pensamentos, ele disse o seguinte: olha o versículo 21, porque a gente está lendo sobre isso. A gente encontra, em primeiro lugar, um jovem que tinha falecido, que tinha morrido. E é uma situação de luto, de choro, de pesar, todos estão tristes. O filho único de uma mulher, era a única coisa que ela tinha, era seu filho. E ela estava perdendo aquilo, e Jesus se move de íntima compaixão e diz: eu posso mudar isso. E ele vai lá, ele muda, porque Jesus tinha poder sobre a morte. Só que agora é uma outra situação, é um jovem rico, um religioso, que honrava várias coisas, cumpria vários mandamentos. Mas o seu coração, que deveria ser a terra mais fértil, não era totalmente como deveria. E Jesus sabia disso, mas olha o que Jesus diz no versículo, que a palavra nos ensina no versículo 21.
diz assim: Jesus olhou para ele e o amou. Jesus tem um amor, tem compaixão por todos. Jesus ama todos. É interessante, às vezes a gente vê uma situação de agravo, alguém que cometeu uma violência, e a gente tem uma tendência natural a olhar só para quem sofreu a violência. Mas Jesus olha para os dois. Jesus, ele tem um desejo que aquela pessoa se arrependa, que ela se transforme, que ela mude, que ela se converta. Por isso que Jesus levantou os apóstolos, mas foi lá em Paulo também, falou: meu irmão, agora você vai sofrer por causa do meu nome, mas eu vou fazer de você alguém que vai levar a minha palavra aonde os outros apóstolos não foram. Mas esse texto diz que Jesus o amou, ou seja, Jesus teve compaixão dele também, assim como teve daquele homem que estava morto. Tristeza, luto, mas aqui alguém que tinha muitos recursos. A Bíblia fala que ele era rico, tinha muitos recursos. E aí o versículo continua dizendo o seguinte, no versículo 21, Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Esse homem era rico. Olha a proposta de Jesus. Rapaz, tu quer herdar a vida eterna? Então faz o seguinte, já que você já honra todos esses mandamentos, vende tudo que você tem e me segue. E aí o texto continua dizendo o seguinte: diante disso, ele ficou extremamente alegre, né? Mentira. Diz assim: diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Entenda uma coisa. Você acha que o nosso Deus, Jesus, é um Deus que gosta de fazer a gente sofrer? Tem gente que pensa, né? Ah, Deus é um Deus que gosta de me fazer sofrer. Tudo que eu quero, ele fala, não. Tem coisas que eu estou lá já vibrando com aquilo, ele fala, não vou te dar, né? Deus é um Deus que gosta de fazer a gente sofrer. Não, Deus não é assim. Mas sabe uma coisa que Deus, ele não permite que nada fique entre nós e ele. Nada. Deus conhecia o coração desse homem. E justamente porque ele o amou, que ele falou isso para ele. Porque ele sabia que isso o prendia. Ele sabia que essas riquezas, que esses recursos, na verdade, seriam um empecilho para a sua vida. O que talvez você possa achar que não tem nada demais, né? Costumo brincar, mas é muito sério, que existe um demônio nesse século que atua, em que o nome dele se chama não tem nada a ver. Às vezes alguém vai chegar para você e vai falar, olha, ora sobre isso, preste atenção nisso, já viu isso na sua vida? Ah, não, isso tem nada a ver. Olha, você está indo nesse lugar, você está andando com essas companhias. Não, poxa, não tem nada a ver. Deus, ele sabe aquilo que nos atrapalha. E ele não vai permitir que isso continue nos aprisionando e nos separando dele. Jesus só fez isso porque diz antes que ele o amou. Ele teve compaixão dele. E eu queria estar caminhando para o final dessa mensagem. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Mas eu queria que você, em pé, se você puder, abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Eu acho que por tudo que Deus fez por nós, não tem problema a gente ficar um pouquinho em pé por Ele, né? E ler um texto em pé. A gente fica muito confortável ali sentado, né? Mas o texto de Filipenses 2, eu quero ler com você, porque a gente estava falando lá que a verdadeira compaixão, a verdadeira empatia, ela se prova com atitudes práticas. E Jesus, ele teve uma atitude prática de empatia e compaixão em relação a toda a humanidade. Filipenses 2, a partir do versículo 5, isso é para todos nós, isso foi dele, mas é para todos nós, diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, que era algo que devia apegar-se,
mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Seja a nossa atitude a mesma de Jesus. Jesus teve íntima compaixão da humanidade, esvaziou-se a si mesmo. Sabe o que é interessante? Jesus, como no exemplo desse homem rico, o que ele está querendo dizer para nós hoje, porque tudo que a Bíblia nos revela é para nós. Diga assim: tudo isso é para mim. Entenda uma coisa. Jesus, ele abriu mão de tudo para vir ao nosso encontro. E ele deseja que nós façamos o inverso. Nós precisamos abrir mão de tudo que nos prende para ir ao encontro dele. Esse homem, o que o prendia eram as riquezas. Prova disso que quando Jesus tocou na ferida e falou: olha, você quer ir comigo? Vende tudo. Ou seja, sabe o que Jesus estava falando para aquele homem? Estava dizendo para nós hoje: abra mão de tudo que te prende. Abra mão de tudo que rouba o teu coração. Abra mão de tudo que rouba os teus pensamentos. Abra mão de tudo que rouba o teu tempo, para você poder estar com Ele. É por isso que a gente faz desafios como esse do jejum, por exemplo. Porque o jejum é o momento que a gente diz: olha, esse alimento, esse tempo, essa situação não é mais forte e mais importante do que você na minha vida. Por isso eu não quero te ofender, mas se você tem dificuldade, comece a exercitar isso. Comece a exercitar o abrir mão, o renunciar por Ele. O que ainda rouba o seu tempo? O que ainda rouba o seu coração? O que roubou o seu tempo e o seu coração no ano que passou? Mas como nós falamos semana passada, você não pode permitir que isso aconteça esse ano. Jesus estava dizendo para esse homem e continua dizendo para nós. Na verdade, sabe o que ele estava dizendo ali e continua dizendo aqui? Abra mão de tudo que te prende a esse mundo. Porque a proposta de Jesus para aquele homem, na verdade foi o pedido dele: o que eu farei para herdar a vida eterna, ou seja, para ir para um outro universo, para outro mundo com você. Abra mão de tudo que você tem. Deixa eu te falar uma coisa. Abre mão de tudo que te prende a esse mundo. Se é o celular, o smartphone, abre mão dele. Estou dizendo para você jogar fora. Inclusive, se você quiser abrir mão e me dar, se for bom, pode me dar. Se for ruim, você manda para outro lugar. Mas brincadeiras à parte, o que eu estou querendo dizer para você, tem coisa que você não precisa jogar fora, mas você precisa fazer como nós fizemos e cantamos aqui antes. Dê honra a Ele, dê glória a Ele, dê um lugar devido a Ele. Feche teus olhos. Dê agora esse lugar devido a Ele. O lugar de reflexão. O lugar de você entender o que ainda te prende a esse mundo. Quando eu digo te prender a esse mundo, não é que Jesus já vai te levar hoje. Tem muita gente que eu sei que ainda tem algumas coisas para realizar, tem acontecimentos, tem casamentos, tem ministérios, tem muita coisa para surgir, mas o que eu digo é te prender a esse mundo, é ficar preso a uma vida material, é ficar preso a uma realidade que não vai te levar para a eternidade. O material te prende a uma vida material. Jesus tem uma proposta para nós, não apenas de uma vida eterna, mas uma vida
excelente, abundante, ainda nessa terra. Então, seja o que for, se você puder e se você quiser, decida entregar. Talvez o que você precisa entregar é o seu coração. Talvez você venha há muito tempo, ou você venha aqui hoje, você nunca entregou o coração, ou seja, o controle da sua vida para alguém que sabe como ela funciona. A gente nem sabe como a nossa vida funciona direito. Você pode ser o melhor estudante de medicina aí. Rapaz, ele sabe, ele criou, ele formou. Então decida entregar o coração, ou seja, o controle da sua vida para alguém que te criou e sabe como lidar muito bem com você. Por isso a gente vai cantar uma canção. E você vai ter esse tempo dessa canção para você refletir através dos versos dela, através daquilo que Deus continuar falando com você. Mas presta muita atenção, serão feitas perguntas depois. Preste atenção nessas perguntas, porque elas vão ter o poder da sua resposta gerar um destino para você. E Deus tem um melhor destino para todos nós. Pai, eu quero te louvar, porque o Senhor tem levantado uma geração neste lugar de pessoas, de jovens, que não se conformam mais em ficar presos à mesmice, à mediocridade, a esse mundo. E eu oro pela vida de cada um desses que estão aqui, para que o Senhor retire as amarras, retire os empecilhos, para que eles consigam abrir mão de tudo que os prende ainda a esse mundo em excesso. Deus, tudo que os prende ao chão, seja retirado, seja anulado, para que eles possam voar em direção a Ti. Dê a eles no Espírito asas espirituais, para que eles possam voar sobre as adversidades, voar sobre os pecados, voar para longe das dificuldades, voar para longe daquilo que os aprisiona, aquilo que os impede de viver uma vida plena contigo. E que o Teu Espírito Santo, não somente a eles, mas a mim, a todos aqui, nos impulsione a uma vida nova contigo, porque o Senhor sempre tem uma proposta de novidade. Obrigado pela vida de cada um desses jovens, obrigado pela vida dessa igreja, desse departamento, desse ministério. Obrigado, Deus, por todos que estão aqui, e que o Senhor recompense a fé e esse ato de se expor e vir até aqui, e que num futuro muito próximo, seja numa conversa informal, seja no próximo culto, seja numa vigília, seja no acampamento, seja na reunião de oração, seja onde for, muitos aqui já possam testemunhar aquilo que Deus fez a partir desse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar mais um pouquinho? Sim?